Olá pessoal, eu sou Vanessa Maria, sou cirurgiã dentista, residente na USF Parque do Sol e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os traumatismos dentários. Então, já de início, eu entro com um alerta, uma atenção para os pais responsáveis e tutores, desde o desenvolvimento do andar da criança. Então, lá pelo sexto, oitavo mês, a criança ela já começa a entrar na fase motora de desenvolvimento do andar. Ela começa a se rastejar, a sentar, aí começa a entrar no processo de engatinhar, então ela começa a ter um desequilíbrio. É muito importante sempre ter um responsável por perto, porque esses desequilíbrios podem ocasionar quedas. Por exemplo, se na hora que ela for levantar, ela não tiver um apoio, que geralmente elas procuram de uma parede ou de uma cadeira, cama, ela pode se desequilibrar tanto para trás quanto para frente. Então, quando ela vai para frente, ela pode ir com a face direta ao chão e isso pode ocasionar traumas, Assim como lesões, feridas. Então, ela pode cortar o lábio, pode machucar o queixo, pode quebrar o dentinho. Então é muito importante ter esse acompanhamento. Esse desenvolvimento do andar ele vai até os 3 anos de idade. Outra parte muito importante é evitar sempre objetos ou brinquedos espalhados pelo chão. Ter muito cuidado com tapetes, com o chão escorregadio, isso pode ocasionar quedas. Não deixar o bebê ou a criança sozinha sobre locais altos, como a cama, como os bancos e cadeiras, Às vezes elas querem subir e depois pular, ou também pode ocasionar um desequilíbrio e cair desses locais altos. Ter muito cuidado com as escadas, com os andadores e carrinhos, principalmente com os andadores, que eles vão fazer o movimento de deslocamento. Então, às vezes, eles vão fazer um movimento muito forte e aí acabar ocasionando o desequilíbrio e caindo com a face sobre o chão, Sempre estar atento quando a criança for brincar com triciclos, bicicletas, skates, patins, por conta que pode ocasionar as quedas, Então, sempre utilizar os equipamentos de proteção, como capacete, cotoveleiras, joelheiras. E sempre ir em locais seguros, evitar sempre locais que são pavimentados, como calçada ou asfalto, Sempre deixar ela brincar sobre grama, areia e terra para não ter esse impacto forte. Ter cuidado também com os esportes, Sempre usar o protetor bucal para prevenir desses traumas. Sempre estar atento nas brigas, Principalmente nas escolas, que podem ocasionar os traumas e lesões, Que são as feridas, os cortes na face. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os traumas. As lesões traumáticas elas podem resultar em dor, cortes, feridas de tecidos, podendo ser no queixo, na língua, no lábio, na gengiva e fratura nos dentes, que quando o dente quebra, Então, quando ocorrem esses traumas, podem afetar a função do dente, que pode ser da mastigação e também da fala, Porque os dentes ajudam na dicção, dos sons das palavras. E além disso, pode afetar o psicológico da criança, Principalmente em relação à autoestima e o comportamento. Então, a criança ela pode ficar com a autoestima baixa, no comportamento ela pode ficar mais quieta, mais isolada, mais tímida. Então, sempre quando ocorrer um trauma, a primeira coisa que se deve se fazer é manter a calma para poder transmitir segurança para a criança. E nesse processo, que a gente sempre tem que manter a calma, ver para que ela tenha uma recuperação desse susto, Então, a gente tem que manter a calma para poder acalmar a criança. Outra coisa que é muito importante, se houver a queda da criança e se ela apresentar tontura, desmaio, vômito, se ela ficar inconsciente ou relatar dores de cabeça, ela deve ir imediatamente ao médico. Se houver ausência desses sintomas, aí pode procurar o dentista,
Então, o ideal é que ela procure o dentista nas primeiras 2 horas do ocorrido para ser atendida. Se houver sangramento, né, desse trauma, se ele for leve, a primeira coisa que deve se fazer é limpar com a gaze. Se não tiver gaze, pode ser um pano limpo e soro. Se não tiver o soro, pode utilizar água filtrada. Se o corte ele for profundo e o sangramento for abundante, então deve-se utilizar um pano limpo sobre a região, pressionando o local, para poder estancar esse sangue, né, para diminuir o sangramento. E procurar atendimento odontológico. Mas aí, o que acontece? Ocorreu um trauma, o que eu faço agora, né? Então, a gente sempre fala, como que você salva o seu dente? Se for uma fratura, ou seja, o dente quebrou, e o dente for de leite, né, que é o descido ou permanente, primeira coisa, manter a calma. Segundo, vai procurar o pedaço do dente quebrado. Achou o pedaço, vai pegar ele. Se ele estiver sujo com terra, grama ou areia, pode lavar na água corrente rapidamente, né? E depois armazenar em um copo com leite ou soro fisiológico até chegar ao dentista. Lá a gente vai fazer todo o protocolo, avaliar o dente quebrado para poder fazer a restauração. Mas se o dente, você vê que ele ficou mole, ou se ocorreu um sangramento ao redor do dente, ou se ele mudou de posição, ou seja, o dente ele foi para o lado, ele foi para frente, para trás, ou ele entrou para a gengiva, ou se a gengiva também machucar e ficar com sangramento, também deve-se procurar atendimento odontológico. Quando ocorre a avulsão dentária, é quando o dente sai completamente da boca. Então, o que a gente faz quando ocorre esse trauma? No dente de leite, que é o descido, se ele sair totalmente da boca, não pode ser recolocado no lugar. Você não vai fazer esse processo. Se você achar o dente, né, ele caiu e você achar, você pode colocar ele em um recipiente com soro fisiológico, saliva ou leite e procurar atendimento com um dentista. Lá ele vai decidir qual será a conduta dele, né? Por que você não pode recolocar o dente? Porque isso pode prejudicar o dente permanente, né, que está por vir. Quando é o dente permanente, né? Primeira coisa que você deve fazer é procurar o dente, depois é pegá-lo somente pela coroa, como está ali no desenho, nunca pela raiz. Depois que pegar ele pela coroa, se ele estiver sujo, pode lavar em água corrente rapidamente, mais ou menos por 10 segundos, ou soro fisiológico. Não pode esfregar e também não pode utilizar nenhum agente de limpeza, como sabão, detergente ou shampoo, porque isso vai prejudicar quando for fazer o recolocamento do dente. Se possível, se você conseguir, pode recolocar o dente no local, você vai olhar lá no espelho, ver qual a posição dele correta em relação ao dente do lado, e aí vai reposicionar o dente sem muita pressão, depois ir procurar o atendimento odontológico. Se não conseguir colocar no lugar, você pode pegar em um copo, né, com soro fisiológico, saliva ou leite, você pode colocar dentro. Se for adulto, a pessoa for adulta, pode armazenar o dente embaixo da língua ou entre a bochecha e a gengiva. Esse a gente sempre fala para a pessoa adulta por conta da criança, que ela não tem a habilidade, né, de poder permanecer o dente dentro da boca, ela pode engolir. Depois que você fez esse armazenamento, você procura o atendimento com um dentista, que ele vai avaliar todo o processo, né, do protocolo que a gente tem. Então, nunca se deve também armazenar em água, né, por conta que pode afetar as células do dente e isso pode prejudicar o reimplante dentário. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.